TV O Jornal já está no ar e vamos aos destaques. Um carro capotou e atingiu uma casa em um acampamento sem terra na vicinal que liga Álvares Florence a Américo de Campos. No momento do acidente, 2 pessoas estavam na casa. Na Wilson Foz, em Votuporanga, um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um veículo. Na sessão da Câmara, 16 projetos foram para votação. Hemocentro de Fernandópolis precisa urgente de doadores de sangue. Doações podem ser feitas em Votuporanga. INSS começa a convocar aposentados por invalidez para a realização de perícias médicas. A intenção é fazer um pente fino nos benefícios concedidos. E também vamos falar de hortas, temperaturas baixas, produtividade alta de verduras e legumes. É a partir de agora, no TV O Jornal. Olá, boa tarde. Um carro capotou e atingiu uma casa em um acampamento sem terra na vicinal que liga Álvares Florence a Américo de Campos. A condutora do veículo chegou a perder a consciência e foi socorrida para a Santa Casa de Votuporanga. No momento do acidente, 2 pessoas estavam na casa, mas não se feriram. O cenário é de destruição. O carro atingiu a varanda de um barraco em um acampamento que fica às margens da vicinal José Pinto Cabral, no quilômetro 5, que liga os municípios de Álvares Florence e Américo de Campos. Na hora do acidente, a Zilda e o seu Ângelo estavam na casa. Eles moram aqui há 2 anos e meio e foi a primeira vez que isto aconteceu. A gente só levou um susto, né? Mas foi tudo muito simples, assim, foi tudo muito rápido, a gente não deu nem para entender. Mas não aconteceu nada demais, foi só aquele susto mesmo. O seu Ângelo ficou prensado entre o carro e a parede e machucou o joelho, mas por sorte nada grave. Estava em pé no tanque, escovando os dentes. Aí só escutei o barulho dela, a freada que ela deu. E quando eu fui virar para olhar, ela já bateu e entrou. E me prensou lá no tanque. Só machucou mesmo a perna um pouquinho, mas tá tudo bem, graças a Deus. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o carro seguia sentido Américo de Campos a Álvares Florence. E por motivos ainda desconhecidos, a motorista perdeu o controle da direção, capotou e parou na casa. A condutora, identificada por Maria Cláudia, de 20 anos, ficou retida no veículo até a chegada da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ela chegou a perder a consciência e foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga pela unidade de suporte avançado do SAMU. A polícia científica vai investigar as causas oficiais do acidente. E a condutora foi atendida também com fratura no cotovelo e trauma na bacia. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, Maria Cláudia Torfolete Silva foi atendida e passa bem. Já em Votuporanga, um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um carro hoje de manhã na Avenida Wilson Foz. O acidente foi por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira. Carro e moto seguiam na mesma direção quando, por motivos que ainda serão apurados, o motociclista bateu na traseira do automóvel. Com o impacto, o condutor, identificado por Elton, de 52 anos, caiu ao solo. Os primeiros socorros foram prestados por um bombeiro que passava pelo local até a chegada de uma unidade do SAMU. Agentes de trânsito precisaram interditar uma faixa para o socorro da vítima, que foi encaminhada para a UPA com ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local para elaborar o boletim de ocorrência e as causas oficiais do acidente serão investigadas. E agora as notícias que ganharam destaque nesta terça-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Hoje o Região começa falando que a Secretaria de Saúde de Américo de Campos investiga 2 casos suspeitos de chikungunya na cidade.
3 já foram confirmados nas últimas semanas. Por isso, a Prefeitura intensifica o combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença. Nas últimas semanas, 3 pessoas foram diagnosticadas com febre e outras 2 aguardam o resultado de exames. Esses são os primeiros casos da história da cidade, o que tem preocupado as autoridades do município. As pessoas que tiveram chikungunya em Américo de Campos foram 2 mulheres de 54 e de 29 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, elas também passaram pelo tratamento e estão bem. E a Polícia Civil investiga se há relação entre os 3 incêndios a veículos registrados nos últimos 15 dias em Araçatuba. Só neste mês, uma moto pegou fogo em frente a uma clínica veterinária, um carro foi incendiado dentro da garagem de uma casa e um terceiro veículo pegou fogo enquanto estava estacionado em frente a uma residência. Ninguém foi preso até o momento e ainda não há data definida para encerrar as investigações. Mas, segundo a polícia, o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. E um ônibus explodiu e pegou fogo na madrugada deste domingo, enquanto estava estacionado em frente a uma praça em Ouroeste. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o ônibus utilizado para transporte de universitários de Fernandópolis foi tomado pelas chamas depois que um carro passou ao lado do veículo estacionado. O corpo de bombeiro foi acionado para controlar o incêndio do veículo que estava vazio. A Polícia Civil vai investigar se o incêndio foi criminoso. Ontem foi dia de sessão na Câmara, 16 projetos em pauta. A sessão da Câmara teve início com os discursos dos vereadores na tribuna. O primeiro a falar foi Mehed Meidão, que entre os assuntos lamentou a morte do advogado e ex-funcionário da Prefeitura, Fausto Fabiano, após complicações em um procedimento médico no final de semana. Uma pessoa sempre alegre, uma pessoa do bem, que nos deixou com muita dor no coração. Esse vereador vem à tribuna no dia de hoje para dizer que Votuporanga perdeu, talvez, uma das suas pessoas mais queridas. Em seguida, Antônio Carlos Francisco foi à tribuna para comentar a instalação de uma nova vara no Fórum da Comarca de Votuporanga. Isso vai agilizar porque as varas serão especializadas. Então, teremos uma nova estrutura, vai haver mais agilidade e teremos aí um novo juiz. Outro a usar a tribuna foi o vereador Marcelo Coyenca. Ele leu uma carta com pedido de desculpas aos vereadores do Partido Verde por ter usado o termo negociata ao se referir aos colegas em sessão recente. Assim afirmo que isso foi nada mais um ato falho cometido, que após verificar os reais sentidos da palavra negociata nos dicionários, também me senti constrangido pela falha cometida com meus colegas e demais edis. Diante do exposto, quero deixar aqui registrado esta minha retratação e o meu pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Na ordem do dia, 16 projetos foram votados pelos parlamentares. Um deles concede título de cidadão votuporanguense ao advogado Jaime Pimentel. Também teve uma emocionante homenagem à falecida Maria Cristina da Silveira Fernandes. Servidora pública da área social, ela dará nome ao prédio da Secretaria de Assistência Social de Votuporanga. A iniciativa foi do vereador Gilberto Oliveira, o Giba. A TV Unifev transmite a sessão hoje a partir das 7h30 da noite. E o SUS incluiu um novo antirretroviral na lista de medicamentos essenciais deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, o medicamento é uma nova alternativa para portadores do vírus HIV e possui menos efeitos colaterais. O medicamento também é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e já era usado por quem não tolerava efeitos colaterais de outros remédios usados no tratamento. Você já é doador de sangue? Já pensou que este gesto simples pode ajudar a salvar muitas vidas? A gente fala direto aqui no TVU Jornal do quanto é importante fazer este ato solidário. Ainda mais em épocas que o estoque de todos os tipos está quase zerado, como agora. E o Hemocentro de Fernandópolis está precisando urgente de você, de doadores.
A unidade, que atende mais de 40 cidades da região, está com um estoque muito baixo. Um ato simples e que pode salvar vidas. Este é o pensamento de quem doa sangue. A Márcia descobriu isso há 10 anos e começou a doar por um motivo bem especial. Meu pai sofreu um acidente e ele necessitou que alguém doasse sangue para ele. Na verdade, foi vários, né? Então eu tive a consciência que eu também poderia ajudar. Então foi onde que eu tomei a decisão e comecei a doar. Agora a Márcia vem a cada 4 meses e incentiva outras pessoas a terem o mesmo gesto. Eu acho que se todo mundo fizesse a sua parte, né, a gente não tinha essa carência tão grande de falta de sangue, né, nos estoques que tem dentro do hospital. Da Daniele já é a 4ª vez e se sente realizada em saber que está ajudando alguém. A gente se sente bem, né? A gente se sente realizado e também estimula as pessoas, caso eu precisar algum dia, me ajudar também. O Hemocentro de Fernandópolis atende mais de 40 cidades da região. O Marcolino mesmo vem de Ooroeste e doa sangue pelo menos uma vez por ano. Tem muita gente que depende do sangue, né? E muito poucos doadores, né? Então seria uma boa todos estar participando também, que não vai prejudicar ninguém, né? Só vai beneficiar o próximo, né? Mas apesar de receber esse pessoal aí, o estoque ainda continua baixo e tem mês que a unidade não consegue alcançar a metade da meta estipulada. A expectativa do Hemocentro de Fernandópolis é de colher por mês mais de 1.000 bolsas de sangue. De acordo com a unidade, nunca chegou neste número. O Hemocentro realiza durante todo o ano várias ações para chamar a atenção de doadores, mas mesmo assim ainda falta conscientização de cada pessoa. O que nós precisamos é educar a população e ela entender que essa é uma necessidade constante, permanente. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem nada. Porque o paciente não escolhe dia para ficar doente. Para conseguir maior número de doadores, o Hemocentro busca também parcerias com as prefeituras da região. Fazendo o agendamento, eles podem mandar um ônibus e tudo isso, porque o sangue não é para Fernandópolis. De Votuporanga até a divisa de Minas, a gente atende toda a população, inclusive o Hospital de Câncer de Jales, Unidade Jales, que somos nós que atendemos. E a demanda lá tem sido cada dia maior. E os pacientes de lá não são pacientes de Jales, são pacientes de toda a região, inclusive de outros estados. E nós temos uma responsabilidade de suprir essa necessidade. E quem é da região de Fernandópolis pode ligar no Hemocentro e agendar o horário. O telefone de lá é o 17 3442 5544. A unidade fica na rua Simão dos Santos Gomes, número 266, ao lado do pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Aqui em Votuporanga, você pode doar na unidade de coleta, que fica em anexo ao mini hospital do Pozo Bom. Continuam abertas até amanhã as inscrições do processo seletivo da Santa Casa de Fernandópolis. São diversos cargos para a contratação de pessoal e formação de cadastro reserva. As vagas são, por exemplo, para os cargos de enfermeira, técnico de raio-x e de enfermagem, auxiliar de laboratório, de farmácia, recepcionista, copeira, porteiro, auxiliar de limpeza e de lavanderia e secretária administrativa. As inscrições devem ser feitas pelo site santacasafernandópolis.com.br. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Santa Casa de Votuporanga contrata encarregado de limpeza. Interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento20cc@gmail.com. Empresa de estofados contrata cortadeira, embalador, preparador, marceneiro e montador. Interessados devem enviar os currículos para o e-mail rh@lrdobrasil.com.br. Indústria de móveis contrata auxiliar de corte, laminador e marceneiro. Os interessados devem ter experiência na área.
Os candidatos devem enviar o currículo no e-mail modale@modale.com.br ou entregar no endereço Avenida Joaquim Ferreira da Costa, número 628, 5º Distrito Industrial. A empresa contrata motoristas de caminhão. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail rh@conferpol.com.br. Mais informações pelo telefone 17 3426 1010. E um hospital público do Rio de Janeiro começou a fazer cirurgias para tratar bebês com problemas ortopédicos causados pela Zika. Além da microcefalia, os recém-nascidos apresentam complicações graves nas pernas, no quadril e nas mãos. Laço na cabeça, manta combinando com a roupinha. Cuidado e carinho dos pais que Eloá retribui com um sorriso. A mãe Daiane teve suspeita de infecção pelo Zika vírus durante a gravidez e Eloá nasceu com malformação congênita. Quando ela nasceu, que eu vi as malformações todas, o pezinho dela batia aqui na barriga. Só depois de 3 dias que confirmaram a micro dela, porque também ela não nasceu com a cabeça tão pequena. O Brasil enfrentou uma epidemia do Zika vírus no ano passado. Ao menos 2.200 bebês nasceram com microcefalia, a formação incompleta do crânio causada pela doença. Com 1 ano e 8 meses, Eloá é atendida por uma equipe de ortopedistas, fisioterapeutas e psicólogos no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Este ano passou por 2 cirurgias, no quadril e nos pés. Eloá foi a primeira criança com a síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus operada aqui no INTO. Outros 6 bebês estão sendo preparados para passar pelos mesmos procedimentos nas próximas semanas. De acordo com a equipe médica, um importante passo para trazer qualidade de vida a eles. A gente está começando a operar essas crianças. Nós corrigimos os pés e a seguir corrigimos o quadril. Se a gente puder fazer para ajudar as crianças a ter uma melhor qualidade de vida, é sempre bom. E enquanto espera a retirada do gesso, Daiane, como qualquer mãe, faz planos para a pequena Eloá. Agora é só estimular, levar na fisioterapia e correr atrás, que eu tenho certeza que ela vai andar. Em Votuporanga, a gente ainda não teve nenhum caso de microcefalia ou sequela causada pela Zika. Mas é importante que a gente continue nesta luta para eliminar o transmissor da doença. Este ano, até agora, já tivemos um caso positivo de Zika. Ano passado foram 14. E o INSS começou esta semana convocando aí aposentados por invalidez para a realização de perícias médicas. A intenção é fazer um pente fino nos benefícios concedidos. A economia prevista para o final do procedimento é de 10 bilhões de reais. E de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, os aposentados serão informados sobre a convocação por meio de cartas enviadas pelos Correios. Serão convocados aqueles com menos de 60 anos que estão com o benefício sem revisão há mais de 2 anos. Na hora de comprar uma peça para o seu carro ou moto, você prefere a original ou escolhe a paralela? Tudo depende do custo-benefício, pois esta disputa de marcas foi parar na Justiça. E agora o Conselho Administrativo de Defesa Econômica deve pôr fim na briga das montadoras com as indústrias que produzem autopeças alternativas, cópias das originais. As montadoras dizem ter prejuízo porque são donas dos desenhos. Já os fabricantes das peças não originais afirmam que o consumidor tem prejuízos se não tiver o direito de escolher. Você consegue dizer qual desses faróis é original e qual não é? Esse aqui é original e esse aqui é paralelo. Contrário. É ao contrário? Para-choque, lataria, retrovisores. As chamadas peças paralelas imitam as originais, mas são feitas sem autorização das montadoras. Estas chegam a custar a metade do preço, por isso vendem mais. Se for marcas boas, e a gente sabe que não é um paralelo bom, eu prefiro.
Senão eu vou lá e compro o original. Nós temos 2 retrovisores aqui, um original, feito pela fábrica autorizada pela montadora, e outro paralelo. Eu segurei os 2, eles realmente são muito parecidos, têm o mesmo peso, são feitos do mesmo material. O que diferencia o original do paralelo é uma numeração que o original tem aqui embaixo, em relevo. Essas peças estão no centro de uma briga na justiça. As montadoras são donas dos desenhos industriais dos produtos e reclamam de pirataria. Já as fabricantes de autopeças dizem que tal proteção traria um monopólio no mercado de reposição. O Ministério Público e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica até agora se mostraram favoráveis aos fabricantes de autopeças. Se só você faz um produto que o consumidor é obrigado a comprar de você, você pode colocar o preço que você quiser. E mais do que isso, em última instância, você pode definir qual é a vida útil do bem que você vendeu. Porque se você não tem mais peças, por exemplo, para atender, você é obrigado a trocar do bem, porque se você não tem como repor, você vai ter obrigado e vai cair o valor profundamente. Em nota, a Volks discorda das alegações de abuso de direito e afirma que os pareceres do CAD, do Ministério Público Federal, não são decisivos para o resultado final do julgamento. A Fiat defendeu a venda só de peças originais para garantir a segurança do consumidor. E a Ford não quis se pronunciar. E agora vamos falar de horta. Nesta época que estamos, com temperaturas um pouco mais baixas em alguns períodos do dia, aumenta a produtividade das verduras e dos legumes. Por outro lado, alguns produtores têm dificuldade em vender exatamente por conta disso. Muita produção para pouca procura. E para tentar vencer o cenário, inovações estão sendo implantadas no campo. Os canteiros estão em plena produção. O produtor está bem satisfeito com os resultados. Em 3 anos de cultivo de hortaliças, o Juan está orgulhoso e garante que neste ano a produção está surpreendente. Nessa época a produção ela tende a aumentar devido ao clima. São plantas folhosas, são plantas de inverno, só que em contrapartida a venda cai, porque o consumo é menor. Devido ao clima também, o consumo de folhas cai nessa época de inverno. São 2.000 metros de horta e entre as variedades estão alface, rúcula, couve, entre outras. O método de plantio aqui é o tradicional e o Juan aposta no cultivo mais orgânico. E olha, a ideia tem dado certo. A gente trabalha com um plantio convencional, onde a planta vai direto ao solo, trabalha com adubação orgânica, são fertilizantes provenientes de animais, vegetais, que não têm resíduos químicos. E a gente trabalha da forma mais tradicional possível. Mas com a alta produtividade no campo, o produtor está tendo dificuldades na hora de vender. Para se ter uma ideia, segundo o produtor, o comércio das hortaliças diminuiu cerca de 40%. Para não ficar no prejuízo, o produtor precisa usar a criatividade. O Juan, por exemplo, decidiu investir numa nova ideia. Além de comercializar os produtos aqui na lavoura, ele também faz entregas na casa dos clientes, numa espécie de Disque Verdura. O cliente liga ou manda mensagem através de aplicativo de mensagem e a gente leva o produto ao domicílio do cliente sem custo nenhum. E a gente trabalha nessa forma. É um diferencial. Por causa da época, a gente tem que ter diferencial de produto e qualidade do nosso material. Já o seu Toninho cultiva as hortaliças no sistema hidropônico há 7 anos. O agricultor está bem satisfeito e já conseguiu observar que a produção quase dobrou. Essa época sempre é boa para produzir. Em qualquer lugar produz bastante alface, né? Agora o problema é a gente pegar, aqui produz bem, na entre-safra a gente consegue produzir bastante alface na hidroponia, enquanto nos outros espaçamentos de terra produz menos, a perca é maior. Mas por aqui as vendas também não estão tão fortes, mesmo assim o produtor não desanima. O clima favorece a produção e aqui na lavoura do seu Toninho não é diferente, mas tudo que sobra já tem um destino certo. Não sei se é em função de muito desemprego, por ganhar menos dinheiro, a gente pega e sobra muita verdura. E tem bastante gente que foi plantar verdura nessa época, é uma época boa de produzir. Então o que a gente faz, o que sobra a gente pega e faz doação para as entidades. É bom, né? É bom porque aí ajuda bastante gente.
Sempre é bom doar, né? Melhor doar do que a gente precisar pedir, né? E a gente tem quase aí um mês de inverno ainda, né? A primavera só chega no dia 22 de setembro. Até lá, frentes frias no sudeste podem trazer algumas pancadas de chuva e as temperaturas vão oscilando, né? Entre manhã e noite, noites frias e tardes quentes. Daqui a pouco a gente traz os detalhes na previsão do tempo. No próximo bloco, a conta de energia já está mais cara, né? Começou a valer aí o reajuste médio de 10,4% nas tarifas. Reajuste também no preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou que o preço da gasolina nas refinarias vai sofrer um aumento de 1,1%. E tem futebol com Josiano. TVU Jornal volta já. E a conta de energia já está mais cara. Começou a valer o reajuste médio de 10,4% nas tarifas da concessionária que responde por Votuporanga e região. Este aumento é anual e é atualizado de acordo com os custos relacionados à compra de energia, além de tributos e encargos. Então o jeito é reunir a família e intensificar aí o uso consciente da energia. Como deixar os cômodos não utilizados com luzes apagadas, desligar aparelhos que ficam no stand-by e evitar, por exemplo, abrir e fechar a geladeira toda hora. Reajuste também nos preços dos combustíveis. A Petrobras anunciou que o preço da gasolina nas refinarias vai sofrer um aumento de 1,1% e do diesel de 0,4%. A nova política foi adotada no começo de julho e, desde então, os reajustes são feitos quase que diariamente. Os percentuais podem ser acompanhados no site da Petrobras. Chegou a hora da previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos ver aí como ficam as temperaturas. Poucos dias de sol forte e tempo seco no estado de São Paulo já voltaram a piorar a qualidade do ar na região metropolitana. Na capital paulista, o sol aparece o dia todo sem nuvens no céu. À noite, o tempo fica aberto sem previsão de chuva. A máxima é de 30 e a mínima de 12 graus. Em Rio Preto, o sol aparece o dia todo, também sem nuvens no céu, e à noite o tempo fica aberto, sem previsão de chuva. A máxima é de 33 e a mínima fica entre os 20 graus. Já que em Votuporanga o tempo é bem parecido, o céu aberto e sem previsão de chuva. Os termômetros vão registrar máxima de 35 e a mínima de 19 graus. Até amanhã! Chegou a hora do futebol com Josiano Garofolo. Muito boa tarde, Josiano. Boa tarde. São Paulo. Agora ficou feia a coisa, hein? Tem notícia boa e notícia ruim, né? Vou começar pela notícia ruim. O São Paulo caiu mais uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro por conta da partida de ontem. Vitória, fora de casa, fez 1-0 no Coritiba. O Coritiba se complicou um pouco na tabela, mas o Vitória, né, que estava ali abaixo do São Paulo, de quebra, saiu da zona de rebaixamento e deixou o São Paulo na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Luciano, notícias ruins, né? Perdeu o Clássico no domingo e agora caiu mais uma posição na tabela. É o vice-lanterna, só não é pior no campeonato que o Atlético Goianiense. Claro que tem muita coisa ainda pela frente, tem muito jogo a ser disputado, mas o pensamento é de preocupação para o torcedor do São Paulo. A notícia boa, pelo menos, é que o Lucas Prato, o jogador argentino, que desmaiou, teve convulsão em campo na partida contra o Palmeiras, recebeu alta médica, os exames não constataram sequelas, aquela pancada, ele levou uma joelhada na cabeça no acidente aí com o colega de equipe, o Hernanes, e ficou aquela cena feia do Clássico, né? Foi socorrido no gramado, mas a notícia boa é que ele já teve alta e em breve deve voltar aí a treinar, trabalhar com o elenco do São Paulo. Luciano, vale lembrar que nesse meio de semana não teremos o Campeonato Brasileiro, o campeonato volta apenas
no dia 9, né, com jogos. Tem um jogo no dia 2 do Grêmio, o jogo que ficou sobrando, né, dessa rodada do final de semana. O Grêmio pode diminuir a vantagem do Corinthians, que hoje é de 10 pontos, pode diminuir para 7, mas não tem partidas justamente por conta das eliminatórias da Copa do Mundo. Tem jogo do Brasil com o Equador e também da Colômbia contra o Brasil, 2 jogos das eliminatórias, aliás, tabela cheia para definir os sul-americanos que vão à Copa do Mundo. Mas no caso do São Paulo, o torcedor está só aguardando por dias melhores, né, Luciano? Exatamente, né? Que fase São Paulino. E, Luciano, aproveitar, né, a grande audiência do TV O Jornal, convidar o pessoal para daqui a pouquinho, terminando a nossa edição aqui, acompanhar a reprise do programa Meio de Campo. O programa foi ao ar ontem à noite e recebeu aí, a gente falou justamente disso, de Campeonato Brasileiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Votuporanguense, com o Kleber Lazzarini e também o Flávio Santos, foram os convidados de ontem, então tem reprise acabando o jornal, acabando o TV O Jornal. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Então vamos ficar aí com a reprise, né, do programa Meio de Campo, que começa agora. Para você uma ótima tarde, até amanhã.